é dado a graça de conhecer os mistérios, o que ele escondeu nos raízes, mas a nós deu a graça de conhecer aquilo. Aleluia. Sabe por quê? Porque somos de dentro. Amen. Mas os de fora é só parábolas. Mas de dentro ele explica, ele explicita para o entendimento profundo, claro. Mas para os de fora tudo é parábola. Entende quem quiser. Tomemos nossos assentos, faz favor. Hey, eu não sei o que vai acontecer hoje, mas Deus sabe. Aleluia. Amen. Começo por agradecer ao Altíssimo pela graça que me concedeu estar aqui pregando a palavra do Senhor. E agradeço a presença dos eminentes servos de Deus, em particular do visionário Carlos Tomás de Jesus. Obrigado pela confiança. Sem esquecer os departamentos que têm batalhado sem se cansar para o êxito de cada culto. A todos vocês que aqui estão, que é para ouvir a palavra do Senhor, também para os que estão nos acompanhar online, Deus abençoe a todos vocês. Aleluia. Amen. Nessa tarde, Deus nos concedeu a oportunidade de poder compreender coisas, mistérios que Ele escondeu para muita gente, até os raízes. Mas para nós que somos de dentro, Ele nos concedeu essa graça. Aleluia. Amen. Hoje é o dia de resgate. Também meu tema é resgate. O meu tema também é o resgate. Enquanto que o resgate é a ação ou ato de resgatar. Aleluia. Amen. Enquanto que o resgatar é livrar do cativeiro. É livrar do cativeiro. Cada um sabe aquilo que está no cativeiro na vida dele. Cada um sabe o que está no cativeiro na família dele. Cada um sabe o que está no cativeiro no seu dia a dia. Cada um sabe. Aleluia. Amen. Mesmo que você não sabe, Deus sabe e vai te revelar aquilo. Ele diz: o que Ele esconde nos sábios, revela aos seus filhos. Aleluia. Aleluia. Amen. Um sábio me diz o seguinte. Um sábio me diz o seguinte: uma equação mal entendida será mal resolvida. E aumentou dizendo: o conhecimento facilita a recuperação. Alguém me entendeu? Alguém me entendeu? O conhecimento facilita a recuperação. Hoje é um dia de resgate. Nós falamos aqui é ato de resgatar. Enquanto que resgatar é livrar do cativeiro. Para livrar do cativeiro algo que foi prendido há muito tempo. Primeiro temos que adquirir o conhecimento. Como aceder nisso? Como fazer para lá estar? Como fazer para recuperar isso com tanta facilidade? Aleluia. Quando eu meditava nisso, e o Senhor me leva numa pregação do apóstolo Charles, de uma sexta-feira, dia 22 de dezembro de 2023, onde ele estava a desenvolver um tema que havia começado aqui, que tem a ver, que todos conhecemos,
O talento que salva uma geração. O talento que salva uma geração. Depois do seminário que aqui esteve, que houve, todos os pregadores, de uma maneira excelente, passaram aqui, desfilaram, mas falaram muito a respeito do talento. Mas quando o apóstolo Charles pegou no tema, em vez de falar do talento, mas ele segurou do talentoso. Isso me admirou muito. Deus abençoe. Quando falou do talentoso, eu fiquei curioso. Mas todos que falaram aqui, de uma maneira sem descontar, falaram de uma maneira sem descontar excelentemente. Mas o que o apóstolo quer dizer? E ele foi mais além dizendo: alguém pode ter talento, mas se o próprio que é o talentoso tiver problema, o talento pode estar lá, mas não tem como ser usado, porque o talento depende do talentoso. Não, foi excelente. Ei, o papai está falando. Peguei no caderno e comecei a escrever. Você entende para dizer uma coisa? Isso já é lema. Senta, mamãe, para te dizer uma coisa. Senta para te contar uma coisa. O talentoso, se não for treinado, se não for ensinado, se não for liberto, o talento vai estar lá, mas não vai fazer absolutamente nada. Cada um de nós tem um talento que dá para salvar uma geração, mas enquanto que tivemos problemas, certamente o talento que temos não vai fazer absolutamente nada. E ele foi mais além dizendo: o talentoso, com talento, não consegue fazer nada, porque houve uma coisa que se fez desde o princípio. O talentoso de hoje, não conseguimos fazer grandes coisas por causa de uma manobra que se fez antes de você nascer. Em Gênesis, Deus criou o homem na sua imagem, conforme é a sua semelhança. Mas a Bíblia diz: a serpente era um animal astuta, mas eu vou melhorar essa palavra. A serpente de facto não tem problema. A serpente é apenas um animal. Mas o diabo que entrou na serpente para enganar a mãe, para depois a mãe enganar o pai, e a partir dali que as trevas, o diabo conseguiu recuperar o que era do homem, porque a terra foi entregue ao homem. Em nenhum momento foi entregue ao diabo, mas foi naquele momento quando engano os nossos pais conseguiu recuperar a autoridade, a possessão que o Altíssimo concedeu a eles, e começou a reinar. As gerações começaram a nascer com a mesma atitude, embaixo da mesma maldição, e veio, porque ele tinha feito um plano como deixar cair o homem. Conseguiu. Segundo, como controlar o homem depois de lhe afastar de Deus. Primeiro passo era afastar o homem de Deus. Segundo passo era como controlar o homem depois de ser afastado de Deus. Terceiro, como transmitir a maldição do homem
ou no homem, para que isso seja de uma maneira permanente. E o quarto processo, política de como isso pode ser implementado. Eu apontei muito bem essas coisas. Me chamou a atenção de uma tal maneira. Quer dizer, o diabo projetou algo para muitos anos. É mesmo ali onde nós vamos começar o desenvolvimento da nossa mensagem. Nas políticas, ele fez com que o homem produzisse mais obra da carne do que obra do espírito. Porque obra da carne leva o homem a estar permanentemente em conflito com Deus. A Bíblia está bem clara a dizer: obra da carne se opõe com a obra do Espírito. Obra do Espírito é aquilo que vem do Altíssimo. Obra da carne é aquilo que foi incentivado pelas trevas. Alguém está me entendendo? Começou a enumerar idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, fações, inveja, embriaguez, orgia, a prostituição, etc. Só que nessas obras de carne, ele explicou, mas sentou numa obra que nos levou no outro subtema. A obra que ele sublinhou entre elas foi a feitiçaria. Alguém está me entendendo aqui? Dentro da feitiçaria, ele começou a desenvolver. Quer dizer, as trevas, o diabo segurou uma coisa que por intermédio dela vai melhor controlar o homem. A feitiçaria. E dentro da feitiçaria, ele explicou de uma maneira clara que temos três tipos de feitiçarias. Feitiçaria de prestação de serviço, que é a primeira classe. Segunda é a feitiçaria hereditária ou transmissíveis. E a terceira classe é a feitiçaria contratual. Mas na feitiçaria de prestação de serviço, temos ponto 1 e ponto 2. Ponto 1 é a feitiçaria, quer dizer, fixas. A feitiçaria das casas escuras e a feitiçaria dentro da religião. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Então, na feitiçaria das casas escuras, também tem dois pontos. A sua, como é que eu posso dizer? Estáticos. A parte estática e a parte dinâmica. A parte estática são casas fixas, onde cada um tem indo consultar para ter uma solução ou um resultado. E na parte dinâmica, falou-se das culturas ou tradições. Alguém está me entendendo aqui? Antes de eu chegar naquilo que eu quero falar, temos que fazer esse percurso todo. Aleluia. Aleluia. Na feitiçaria, que é das casas escuras, ele falou de muita coisa. Pessoas das casas fixas, ele explicou uma variedade dessas práticas. Começou primeiro na cartomancia. Alguém se lembra disso? Alguém se lembra disso? Quem esteve? Abana ainda aqui. Eu estive. Da cartomancia, que é o uso de cartas ou baralhos. O que nós jogamos assim. Termo vulgar chama-se baralho. E chegou na quiromancia, que é a leitura das mãos.
Significa, o diabo se organizou de uma tal maneira. Se você não for ter com o quimbandeiro, vai cair num posto que é da quiromancia. Se não for da cartomancia, vai cair na armadilha da quiromancia. Se escapar nessas duas, vai cair na terceira, que é a aractomancia. Uso da teia de aranhas. Se organizou de uma tal maneira para prender aquele que tem talento, que pode salvar uma geração. Amen. Olha a organização. Tudo isso é para prender o talentoso. Não parou por ali. Senta para dizer uma coisa. Não parou por ali. Passando na ractomancia, ele foi na cafeomancia. Uso de boia de café. Algumas outras que com um copozito, okay? Põe café dentro. Por intermédio dos cafés que segurou assim nas paredes daquela caneca, consegue fazer a leitura da consegue fazer a leitura do futuro de alguém. Não parou por ali. Foi mais além. Foi na felidomacia. Uso de gatos. Os que usam óleo de gatos para entrar no mundo espiritual, para ver o que está acontecendo na vida de alguém. Quer dizer, muitas portas. Se escapar nessa, vai entrar nela. Se escapar nessa, vai entrar numa outra. Sucessivamente. Colocou armadilha em todos os lados. Não parou por ali. Foi na captomancia. Uso de fumos. E algumas igrejas fazem passar fumo no meio das pessoas. Muitos só vejam, mas não sabem por quê. Aleluia. Amen. Foi de novo na alomancia. Uso de sal. E algumas igrejas usam sal. Prática de sal. Não vou entrar muito no fundo por causa do tempo. Aleluia. Quem quiser acompanhar tudo isso, vai na nossa página Facebook. Vai encontrar essas mensagens todas, estão lá. E vai acompanhar de uma maneira mais ampla para uma melhor compreensão. Okay? E depois foi na libanomacia. Uso de incenso. Sabemos os que praticam essas, que têm essas práticas. Algumas igrejas têm essas práticas. Foi mais além. A gaptomancia. Uso de estátuas. Quer dizer, você foge aqui, te prende aqui, te prende ali, criou portas. Essa aqui é do diabo. Aquele também é do diabo. Mas só que aqui o lugar é tão limpo e você não tem como perceber, prestar atenção. E tocou mais na necromancia, invocação dos mortos. Acontece. E para terminar, diz-nos da espidomancia, que é a invocação dos demônios. Nos falou apenas de 11 variedades. Feitiçaria da primeira classe, que é a prestação de serviço, das casas fixas. Aleluia. Amen. Aleluia. Amen. E no lado dinâmico, nos falou das tradições. Hoje, é complicado. É complicado. Fugiu nas casas.
fugimos nas casas fixas, percebendo que aquilo é das trevas, mas conseguiu até nas tradições. Infiltrou nossas tradições. Começou a tocar nas tradições. Só para nos amaldiçoar, para colocar a maldição, para nos levar a fazer coisas que irritam o Senhor, para o Senhor se irritar contra nós. E quanto mais isso acontecer, ele aproveita a operar nas calminhas. Como exemplo, numa tribo, se é o casamento, a noiva, eu vou me casar. Mas para termos a certeza que vamos frutificando, então a esposa tem que se envolver primeiro com sopa da aldeia. A minha esposa tem que se envolver primeiro intimamente com sopa do bairro, para o sopa do bairro determinar a fecundidade. Imagina, isso é absurdo. Chapada em nome de Jesus. Brincadeira de mau gosto. E agora quando soba nascer, quando soba casar, se o soba casar, dá primeiro eu começar. Você vai aceitar? Aí é o problema. Como ele é que vai fazer para gostar? Mas se é para uma pessoa fazer para ele, não vai querer. Brincadeira de mau gosto. E aqui não vou me aprofundar também, porque já se falou muita coisa, papai. Vê essas brincadeiras. E quanto à religião, lá tem não fala. Estamos a ver isso no olho nu. Fugimos das casas escuras. Também já tinha previsto isso. Hoje a maioria dos quimbandeiros são profetas. As mesmas táticas, a mesma tecnologia que usavam nas casas estáticas dos quimbandeiros, estão a usar agora na igreja. Mas em nome de Jesus, na boa, em nome de Jesus. Acompanhei um camarada. Pai, é triste. Viu que pedindo dinheiro, começou a dar bandeira. Olha o que fez. O pregador, logo depois de terminar, ele sobe. Ele não consegue pregar. Só sobe depois da pregação para começar a dar profecias. Mamãe, levanta. Estou a ver o espírito da morte reinar na sua casa. É um dos teus filhos. Nesse momento estou aqui a dizer, está seriamente doente. E tu serves. Estava mesmo doente. Vai morrer. Tu a ver caixão. Mas nós temos que lhe libertar. Mas vamos fazer o seguinte. Quanto que custa caixão? Deram um preço. Diz então vai ter que comprar primeiro. Ou tem que trazer um valor equivalente a um caixão. Mamãe naquele medo. Diz, mas caixão não se compra assim. Temos que alugar caro. Tem que dar também dinheiro. Quem já comprou caixão é trazer na cabeça. Não alugamos uma viatura. Dá também transporte do próprio caixão. Olha, só faltou uma chapada naquele momento. Isso é uma brincadeira. Porque envergonhar o nome do Altíssimo por causa do interesse próprio egoísta. Por quê?
manchar o bom nome da igreja do Senhor por causa de um sentimento próprio que não vale nada. Brincadeira de mau gosto nas coisas do Senhor. Por isso, por que está nesse tipo de sítios assim? Por que gostam de ser manipulados dessa maneira? Por que depender desse tipo de gente? Uma brincadeira de mau gosto. Fizeram as igrejas deles para controlar o homem. Porque sabe, já estão a dar conta que as igrejas começaram a ter um impacto. E se deixar assim, já não terão clientes. Fizeram as igrejas. Bendito seja o nome do Senhor por aquilo que Ele tem nos ensinado por intermédio do apóstolo Charles. Ele nos diz, nos abriu o olho. Se você vai numa igreja onde te pede dinheiro para um caso, não paga. Eras treva. Deus nunca pediu nada. Também não vamos pedir nada. Quem pede é dar. Ajuda-me a falar. Quem pede é dar. Temos que empurrar aquelas pessoas nas águas. Perder aí. Senta, obrigado, faz favor. Nós temos que tratar dessas questões. As igrejas temos que levantar, defender o que é do Cristo. Temos que defender a doutrina. Temos que defender o Evangelho. Temos que defender o bom nome do Altíssimo. Temos que defender a obra do Senhor. Aleluia. Aleluia. Senta, faz favor. E esse que vai te pedir dinheiro, vai orar quem? Não é Deus? Será que Deus determina que a sua oração vai ser respondida? Quando você paga, depois não acontece nada, porque você não tinha fé. Não, o combino não era fé. O combino era eu dar dinheiro, você orar para ter êxito. Aleluia. Aleluia. Há os que até entregaram parcelas, um quintal, mas nada se resolveu. Foi pegar aquele quintal de volta. Ah oui. E aconselho, se você entregou seu quintal para um, entre aspas, um pastor, para acompanhar a espiritualidade da sua família, temos que ter resultados. Se não houver resultados, dá. Dá de volta. Dá de volta. Recupera aquilo. Eu vos autorizo em nome de Jesus. Recupera teu quintal em nome de Jesus. Recupera teu carro em nome de Jesus. Brincadeira de mau gosto. Senta, mamãe, vamos continuar. São coisas luxuosas das nossas casas que tem demônio. Coisas que não prestam, não tem. Só aponta coisas de valor. Esse cabelo é brasileiro. A pessoa que usou esse cabelo era uma sereia. Olha a brincadeira, hein? Onde vão cortar o cabelo da sua esposa? Em vez de cortar pelo menos onde só cozeram, arrancam até o próprio cabelo. A mamãe fica careca. A Bíblia diz o quê? Temos o poder de expulsar demônios, sim ou não? Mas expulsa demônio do cabelo. Expulsa a sereia do cabelo. Vai deixar o cabelo ali. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Alguém está me entendendo? Alguém está me entendendo aqui? A oração não está perdoada. Brincadeira de mau gosto.
As trevas nos agarrou em toda parte. A escuridão reinou nas nações. As trevas reinou nas famílias. Mas o papai no céu diz não. Essa é a imagem minha. É a semelhança minha. Senta aí, faz favor. As trevas reinou. Senta, faz favor. As trevas reinou. Dominou. Mas não sabia que há um plano B do Senhor. Há um plano B do Senhor. O plano A falhou. O plano A falhou. O primeiro Adão falhou. Não sabia que viria o segundo Adão. Não sabia que viria o segundo Adão. É o segundo Adão que vai facilitar o resgate. Aleluia. 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 Deixa que a vinda do segundo Adão que seja favorável. Que a vinda do segundo Adão que seja favorável. A vinda do segundo Adão que seja favorável. Sente em nome de Jesus. Plano da salvação. Plano da salvação. Deus diz: antes eu enviava os profetas. Enviava os profetas por causa do meu vinheiro, por causa da minha lavra. Mas esses vão a matar os meus servos. Ele diz: eu vou vir pessoalmente. Vou vir pessoalmente. Revestiu o corpo. Desceu. João 3,16. Amou o mundo de tal maneira que enviou seu filho. Aleluia. 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 O plano da salvação enviou seu filho. E ele próprio chegou. Diz: Satanás, quanto é que me pedes para eu recuperar o meu povo? Quanto é que me pedes para eu recuperar o meu filho? Quanto é que me pedes para eu recuperar a minha filha? Satanás com ironia diz: preciso do teu sangue. Preciso do teu sangue. Diz: eu vou te dar o teu sangue. O sangue que você necessita. E eu vou te pagar esse preço. Ele aceitou pagar o preço alto. Seu amor. Aleluia. Aleluia. E glória ao Senhor. Porque os homens de Deus desfilaram aqui falando da importância do trabalho do Cristo. Ele pegou as nossas cédulas onde havia condenações, levou na cruz. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. E no livro de Isaías ele levou as nossas iniquidades, transportou as nossas dores, levou na cruz. Levou na cruz. Aleluia. Não parou por ali. Não parou por ali. O acto que ele fez nos fez novas criaturas. Aleluia. 2 Coríntios 5,17. A Bíblia diz o seguinte: se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. Tudo que era antigo já passou. Aqui tudo se torna novo. Interessante. Interessante. Ele fez um trabalho excelente. É por isso, antes de eu continuar, não quero deixar ninguém fora. Quem nunca aceitou Cristo como seu Salvador? Quem nunca aceitou Cristo como Senhor e Salvador publicamente? Vem rápido, vem rápido. Logo vai entrar numa situação mais séria. Quero que todo mundo beneficie. Quem nunca aceitou Cristo como Senhor e Salvador publicamente? Rapidamente, não perca o tempo, faz favor, vem. Em alguns minutos
vou te ajudar a receber o Cristo como o Senhor e Salvador. Sabe por que estou dizendo isso? Ouvindo na mensagem, os homens de Deus parece que estavam a falar especificamente para os cristãos. Mas existem os que ainda não aceitaram Cristo como seu Salvador. O impacto desse trabalho apenas é para os que aceitaram Ele como Senhor e Salvador. É como se fosse alguém que cozinhou, mas cada um tem que vir comprar tudo dele. Quem vier vai receber. Quem não vier também não vai receber. Aleluia. Amém. Enquanto que estou a continuar a mensagem, não sinta vergonha de ninguém. A vida é tua. Quem nunca aceitou Cristo como Senhor e Salvador, faz favor, vem rapidamente. Eu vim com essa convicção de casa. O Senhor me convenceu. Diz que eu quero para todos. Quero derramar para todos. Ninguém pode ficar de fora. Mas eu só a continuar a mensagem. Vem devagarinho bem, faz favor. Ele te ama. Ele te ama. E no Romano 8:1, pelo trabalho que fez, ele diz: e agora não há condenação. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo. De uma outra forma vou dizer: não há condenação para aqueles que aceitaram Cristo como Senhor e Salvador. É por isso que eu chamei. Aleluia. Amém. Para que a cédula da condenação seja removida por Ele, para ser crucificada na cruz, para nós beneficiarmos do trabalho excelente que o Cristo fez. Ele não quer deixar ninguém de fora. Quer que todo mundo beneficie. Amado, aceitar o Cristo é um favor imerecido que ninguém vai nos dar. Aleluia. Amém. Porque muitos não percebem. Aceitar o Cristo é como se fosse um penalti sem guarda-redes. Vou explicar. Podemos sentar, por favor. Ouça. Mesmo os que aceitaram Cristo como o Senhor e Salvador, ainda existem algumas fraquezas, sim ou não? Vou te abrir um jogo hoje. A lei é para obedecer todas elas. Se são 10, você cumprir 9, aquela uma pode apagar as 9 que você cumpriu. Se a lei são 10, deve cumprir 10. Não há probabilidade. O Cristo sabendo o tempo que fizemos nas trevas, mesmo nos salvando, ainda existem algumas fraquezas que necessitam do encorajamento, que necessitam do apoio, que necessitam de um sustento. Antes do fim, vai ajudando. Vai ajudando, estancando a ira do papai. Quando o papai quer bater, ele diz: papai, aguarda ainda. E deixando um bocado de tempo. Estou ajudando aqui. Papai aguarda. Papai aguarda. A minha filha, o meu filho, ainda tem uma fraqueza aqui. Estou tentando ajudar. Significa, se chegar ao fim e o fim te encontra com 6, você entra. O que estou a vos dizer é a pura verdade. E para vossa informação, nenhum cristão será julgado. É um choque, né? Nenhum cristão será julgado. Mas todos os cristãos serão recompensados.
Amen. Amen. A recompensa de um cristão Récompense mon Christ. é em função Et en fonction do seu trabalho feito. ya mosala na yo sala. Quem recebeu 8 Oya so 8 é recompensado mais do que aquele que recebeu 6. as a récompensé plus oya Mas os dois tiveram nota positiva. Basui nota positiva. Mas nota 9 é diferente. Se a questão é de pôr alguém no quadro de honra, vamos pôr aquele que tem 9 e não 6. Alguém está me entendendo aqui? Então faz favor para continuarmos. No quadro de honra, 9 ou 10. Mas quem teve 6, 7. Mas passou. Alguém está me entendendo aqui? Por quê? É a graça do Cristo. E o trabalho do Cristo. Mamãe, alguém uma vez desse me diz: eu não faço oração de misericórdia. No mesmo dia lhe evitei. Você não faz oração você não pede misericórdia do Senhor. Então está me dizendo que tu és um perfeito. Se não cometer pensando, vai cometer falando. Se não cometer falando, vai cometer olhando. Se não cometer olhando, vai cometer tocando. Olha, tem todas as formas de a gente cometer. Aleluia. Amen. Aleluia. Amen. Evitei aquela pessoa no mesmo dia. O diabo em pessoa. Diabo em pessoa. O diabo não peca. Ele é pecado. Então vai pedir misericórdia para quê? Não tem tempo de pedir misericórdia. Alguém que me fala assim, ele evita na hora. É diabo em pessoa. Quer me enganar. Aleluia. É por isso. Eu vim dizer, faz favor, para todos que fazem cursos bíblicos, para todos que estão nas escolas do ministério, se na tua escola estão a te ensinar, você chega no ponto de olhar todos os pecadores como se fosse você não peca, és uma reserva para o inferno. És uma reserva para o inferno. Como é que uma pessoa pode chegar no nível de ver todos os pecadores menos ele? Aleluia. Tudo que as pessoas fazem é mal. Agora tudo que você faz é bom. Mamãe, eu já caí nessa armadilha. Quando eu comecei a fazer escola de ministério, o meu professor quebra o pecado de uma tal maneira que você não imagina. É como se fosse ele não peca. Comecei a ver que eu sou o único santo. O resto são pecadores. Quando eu quebro o pecado, papai não recua atrás. E de tanto seguir aquela linhagem, o Senhor me chama a atenção. Isso não cai nessa armadilha. Mesmo que você estiver a pregar, considera que o primeiro pregador é, aliás, o primeiro pecador é você. Amém. Amen. Aleluia. Amen. Aleluia. Amen. É por isso não tolerava pessoas. Não tolerava a fraqueza das pessoas. Em vez de ajudar, eu matava mais ainda. Alguém pode apresentar perante a mim com as fraquezas. Em vez de eu lhe ajudar, mas as minhas palavras feriam mais as pessoas. Porque eu considerava tudo que faziam estava errado. Eu sou o único que fazia bem. Senhor me diz, cuidado, filho. Não cai nessa armadilha. Eu mudei a minha maneira de ver as coisas. Me tornei flexível. Porque ninguém é perfeito. Vamos se ajudar entre nós. Aleluia. Aleluia. É por isso eu não olho
Uma pessoa na fraqueza como o diabo. Pelo contrário. Mil vezes eu ir na oração interceder ao favor dele do que falando daquilo que ele faz. Posso aconselhar, mas o melhor é ir naquele que ele criou. Sabe como é que vai resolver aquela situação? Isso é a pura verdade, irmão. Assim, vamos viver em paz. Aleluia. Tu pode ver alguém passando uma situação onde todo mundo está vendo que é pecado. E para vossa informação, o Moisés se transformou a um maçônico de 33º grau. Não sabem disso, né? A Bíblia diz, ele foi treinado de todas as ciências do Egito para se tornar faraó. Para ser faraó na altura, tu tens que ter o conhecimento geral da espiritualidade diabólica. E ele se tornou maçônico. Do 33º grau é o último. Alguém que veio para salvar um povo, mas se tornou maçônico, diabólico. Razão pela qual, quando Deus começou a soprar no coração dele, foi para o deserto. Ali onde no sacerdente, Deus se encontrou com ele. A primeira coisa, Deus tem que lhe purificar. Aleluia. Aleluia. Mas deixa eu te dizer alguma coisa. Deixa eu te dizer alguma coisa. Senta aí. A Bíblia diz: Deus te fez Deus. Ouça muito bem. Te fiz Deus, porque vai combater com Deus. Mas olha a sabedoria divina. A passagem do Moisés na casa real era como se fosse um infiltrado lá. Deus lhe mandou como infiltrado, conhecendo como é que Faraó funciona, conhecendo a espiritualidade do Faraó. Aleluia. Formidable. Amen. E agora eu digo, o que é que Moisés fez para viver tudo isso? Aleluia. Amen. Em algumas pessoas, Deus permitiu como infiltrado. Como infiltrado. E no dia que Deus vai purificar aquela vida, Deus agora vai lhe fazer uma pessoa autoritária para entrar no local onde ele saiu, para resgatar pessoas. Il est digne, notre roi. Amen. Aleluia. Amen. Aleluia. Amen. Onde Deus se fez passar, onde Deus se fez passar, não foi um abandono. Mas Deus. E agora se eu perguntar, o que cada um aprendeu na vida anterior? O problema não é só passar na vida anterior, mas o que você aprendeu depois de ter passado na vida anterior. Amen. Aleluia. Aleluia. Escuta. Escuta, irmão. Eu fui menino de rua. Deus me salvou. O maior problema é não pensar apenas naquilo que era ontem, mas o que eu aprendi lá, sendo menino de rua. Aprendi o que é, e em função daquilo que eu aprendi, o que traria, o que eu trarei para as pessoas.
O que farei? Nini nakosala? Resgatar aquelas pessoas. On arrache bato nyonso. Porque um menino de rua entende perfeitamente o que os meninos de rua passam. Sabe perfeitamente as coisas que lá acontecem. E uma vez purificado, uma vez resgatado, uma vez transformado, uma vez impactado, vai entrar lá novamente. Escuta, Deus vai lhe fazer Deus. Deus vai lhe fazer Deus. Que Deus te faça Deus perante a situação que você passou. Deus te faça Deus pelas dificuldades que você passou. Deus te faça Deus nas trevas que reinam na sua família. Aleluia. Aleluia. Os israelitas passaram no deserto. Uma via que fazia menos de uma semana do Egito. Menos de uma semana. Mas fizeram 40 anos. O problema não é 40 anos do deserto. Mas o problema é que eles aprenderam do 40 anos do deserto. Excelente. Excelente, aleluia. Deus é maior. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Aleluia. Ai, 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 ai. Dacuiá. Exato. Aleluia. Amém. Senta, por favor. Avançamos. Avançamos. Identidade. Começamos a caminhar. E o apóstolo conduziu o barco até no domingo passado, onde nós passamos na Santa Ceia. Foi uma trajetória profética. Uma trajetória profética. E coisa mais agravante. Diz a todos: cear. Mesmo os que não foram batizados. Eu entendi aquela recomendação. Tenho a máxima certeza, apóstolo, que escandalizou muita gente. Todos a cear. Mesmo os que não foram batizados. Só um carnal que pode pensar assim. Aleluia. Mas um espiritual não pensa assim. É isso que eu vos digo sempre. Temos que parar e agir em função do acontecimento. Mas temos que ir em função do porquê do acontecimento. Aconteceu isso por quê? Não age, mas busca do porquê. Por que isso aconteceu? Por que ele saiu dali até aqui? Me tocou, me pancou. Por quê? Esse está acontecendo assim, está assim. Vamos evitar muitos choques. Vamos evitar começar a olhar mal as pessoas. Deus não pensa como seres humanos. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Eu ouvi, papai. Eu ouvi uma pessoa sentada num banco embaixo de uma árvore. De repente, mas alguém passa, lhe faz um gesto, enervou aquela pessoa. Logo que seguiu para lhe dar chapada, uma parte da árvore cai exatamente lá onde estava. Seguia com a pessoa com a ira para lhe dar uma boa queda. Quando viu o que aconteceu lá, parou tipo cão. Olhou as pessoas a continuar. Olhou onde ele saiu. Disse, essa pessoa me salvou.
Viram? Deus não pensa como um ser humano. Ele viu. Se viesse com muita conversa, aquilo poderia cair. Não só sobre a pessoa que estava sentada, inclusive sobre a pessoa que veio alertar. Mas Deus diz: só para aquela pessoa fez algo errado. A hora que estava a seguir aconteceu. Já estava. Não se brinca com Deus. Não se brinca com Deus. Todo mundo vai comer Santa Ceia. Isso é uma convicção. Uma orientação. Eu na minha, concentrado. Sem saber que começou no talento que salva uma geração. Vamos parar na Santa Ceia, aceitando Cristo e fazendo a Santa Ceia. Santa Ceia é para selar. Aleluia. É para selar. Vê agora o que acontece na Santa Ceia. A Bíblia diz o seguinte: o corpo de Cristo, o corpo de Jesus, é um alimento, mas o sangue dele é uma bebida. Então nós não estávamos aqui num óbito, mas estávamos numa festa. Aleluia. Prophétique. Uma festa da vitória. Uma trajetória profética. Uma festa da vitória. E uma trajetória profética. Aleluia. Deus cuida, aleluia. Escuta agora. Ouça. Ai. Quando eu falo nessas coisas, eu fico maluco. Ouça. A Santa Ceia, a ceia, faz com que o Cristo nasce de novo em nós. Aleluia. Não parei por ali. A ceia faz com que a vida do Cristo renova-se de uma maneira integral em nós. Alguém está chegando lá? Alguém está me entendendo? Alguém está me entendendo? Escuta agora. Quando as trevas comecei a diabólica, eles criam, eles dominam, eles fazem acontecer coisas. Alguém está me entendendo? Alguém está me entendendo? Escuta. Escuta. Algo interessante. As trevas quando voam, come pessoa pecadora, come sangue de um pecador. Mas quando acordam de manhã, reinam, dominam, fazem acontecer coisas. E ele diz: se eles são reais, o meu é mais do que real. Aleluia. Aleluia. Alguém está entendendo? Alguém está entendendo? Escuta. Eu quero revolucionar a sua mente. Quero revolucionar a sua mente. A Santa Ceia não é uma brincadeira. A Santa Ceia é algo tão tremendo que não conseguimos medir. O Senhor viu que as trevas estão reinando. E agora o meu filho que tem que reinar. Escuta. Houve um debate
Houve debate. Um quimbandeiro de cabine que faz mais sucesso. A falar assim. São os diabos que estamos a mandar o mundo. Tá bom. Mas estão a esquecer que o Cristo já tinha vindo. Já nos resgatou. Nos devolveu o que era nosso. Significa, mesmo o diabo a reinar, quem abraça o Cristo, quem se conecta com Cristo, volta a reinar mais do que eles. Aleluia. Aleluia. Se as trevas reinavam na sua casa, através do Cristo, você volta a reinar. Você volta a reinar. Você volta a reinar. Aleluia. Mas para o Senhor selar aquilo, para o Senhor selar aquilo, nos levou na Santa Ceia. Aleluia. Fez renascer o Cristo em nós. Fez entrar de uma maneira entregada o Cristo em nós. Olha agora o que está acontecendo. Qual é esse fetiche que reina na minha família? Se vai continuar a reinar, vai depender de ti. Mas se não quer que continue, também vai depender de ti. Aleluia. Alguém está me entendendo? Alguém está me entendendo? Ah, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Logo que comemos a Santa Ceia, a vida entrou. Deus veio te dizer: filho, filha, agora te concedo a autoridade de desligar tudo que foi ligado na sua família. Aleluia! Aleluia! A Santa Ceia não é uma brincadeira. A Santa Ceia não é uma ironia. A Santa Ceia não é uma imaginação. Aleluia! Aleluia! Hosanna! Aleluia! Hosanna! Aleluia! Hosanna! Hosanna dans le lieu très haut! Oisa! Yoka! Significa a palavra que estava com Deus, a palavra que era Deus, aquela palavra que se fez carne, aquela palavra é aquele que nos orientou. Significa aquela carne de Deus você comeu, o sangue que aquele corpo levava você bebeu. Significa no mundo espiritual quem está a dominar somos nós. 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 Oisa. La parole a fait des choses. La parole a fait des choses. Eu não estou aqui para brincar, mas vim falar em nome de Jesus. Recebi uma ordem de falar sobre isso. Fizemos uma marcha profética. Hoje, imagine, no domingo, o apóstolo não falou muito a respeito disso. Só nos levou. Comemos. Sabia, o Senhor tinha lhe dito: tu limitas aqui, mas na quarta-feira irei falar disso. É o dia de resgate. É o dia de resgate. É o dia de resgate. Aleluia. Aleluia. Oisa, eu profetizo na sua vida que a sua vida de oração
Seja ativada e cresça em nome de Jesus. Eu declaro que a sua vida espiritual seja ativada em nome de Jesus. Eu declaro na sua vida que o sobrenatural positivo seja ativado em nome de Jesus. Seja ativado em nome de Jesus. E a sua vida, a natureza, Jesus. Aleluia. Amen. Que na sua vida cresça a capacidade do Cristo em nome de Jesus. Que na sua vida cresça a natureza do Cristo em nome de Jesus. Que na sua vida cresça a capacidade do Cristo na sua vida. Não pare por ali. Não pare por ali. E a terra, com tudo de melhor que possui, seja favorável na sua vida em nome de Jesus. Eu digo o seguinte. Eu digo o seguinte, que a terra, com tudo de melhor que ela possui, seja favorável. Seja favorável. Escuta. Que o céu, com tudo de melhor que possui, que seja favorável. Em nome de Jesus. Que seja favorável. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Que o Altíssimo age em sua direção em nome de Jesus. Uma salva de palmas para Jesus. Uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Não parei por ali. Não terminou por ali. Não terminou por ali. Ouça as últimas. Os últimos remates. Deixa eu rir um bocado. Os últimos remates. A Bíblia diz o seguinte. Mana, abre no livro do Hebreu. Ai, ai, ai. Livro do Hebreu. Rapidamente, rapidamente. Eu estou a aquecer. Estou a aquecer. Aleluia. Diz a palavra do Senhor. Hebreu 12, 24. Hebreus 12. Hebreu 12, 24. O homem de Deus. O homem de Deus. Aleluia. Hebreu 12, 24. Assim diz a palavra do Senhor. Amém. E a Jesus, o mediador de uma nova aliança. Aleluia. E ao sangue da expiação, que fala melhor do que o da Abel. Palavra do Senhor. Amém. A Jesus, os nossos mediadores. Aleluia. Amém. Com sangue de aspersão. Não é o sangue derramado. Temos que fazer a diferença. Diz o sangue de aspersão. Repito. Não é o sangue derramado. E aqui estou falando do uso do sangue. Aleluia. Foi primeiro a bebida para uma festa do nosso Senhor. Mas aqui está nos ensinando algo. O sangue que derramou foi para a expiação do pecado, pelo perdão do pecado. Mas aqui o sangue de aspersão, a aspersão de uma outra maneira, borifar. Aleluia. Assim, ele está nos explicando o uso do sangue. Se voltamos no livro do Êxodo, no capítulo 12, a Bíblia está dizendo: quando vão matar o cordeiro, pega o sangue, coloca na porta, para quando o espírito da morte visitar o Egito, na porta onde ele encontrará o sangue, não vai entrar. Não vai entrar. E o apóstolo me levou na Santa Ceia. O sangue que bebemos colocou na porta. Proibição. É proibido.
É proibido. É peguisami. É proibido. É peguisami. É proibido. É peguisami. Aleluia. Aleluia. É peguisami Não brinca com a Santa Ceia. Yesu consacra na terra Não brinca com a Santa Ceia. É peguisami maledição. Não é uma brincadeira. Essa massacre. É peguisami loita. Aleluia. Yesu. Aleluia. Yesu. Escuta. Yoka. Se a pandemia assolar o mundo, pandemia betina mokili. entrando nas casas, passando na casa, na bandako, onde ele encontra sangue, proibido. Yesu. Proibido. Proibido. Aleluia. Yesu kolo. Aleluia. Yesu santabe. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Proibido. Interdit. Yesu. Repita novamente. Bandeira lisusu. Hebreu 12. Leia devagar agora. Quero vos explicar alguma coisa. Vamos terminar por aqui. Assim diz a palavra do Eterno. Aleluia. E a Jesus, o mediador de uma nova aliança. O mediador de uma nova aliança. E ao sangue da aspersão. Ao sangue de aspersão. Que fala melhor do que o sangue de Abel. Ao sangue de aspersão. Que fala melhor do que o sangue do Abel. Aleluia. Aleluia. Se no quintal notar uma anomalia, pega qualquer líquido, declara aquilo sangue do cordeiro, começa a espalhar no quintal em casa. Verá o que vai acontecer na hora. O sangue de aspersão não é o sangue que vai se beber, não. Não é o sangue derramado, não. Mas o sangue de aspersão. Isso está nos mostrando uma outra dimensão do uso do sangue do Cristo. É por isso que eu digo, na oração não se clama o sangue, mas se usa o sangue. Alguém está me entendendo aqui? O sangue não se aclama, mas usa-se. Se notar uma dificuldade, Santa Ceia, pega o líquido, consagra aquilo. Aleluia. Aleluia. O som é o vento que vem de dentro, transformado pela garganta. Aleluia. Amém. Significa, se o sangue de Abel clamava justiça, chamava vingança, mas o sangue do Cristo fala melhor do que ele. Amados, se alguém estiver a te combater, não luta. No luta, temos um sangue que fala melhor do que a vingança. Aleluia. De uma outra forma, temos um sangue que opera melhor do que a sua ira, que opera melhor do que a sua mágoa, que opera melhor do que as suas dores. Aleluia. Aleluia. Ouça agora o que o sangue do Cordeiro vai falar nessa tarde a seu favor. Aleluia. E o sangue está falando nessa tarde na sua vida. O poder. O poder. O poder. O poder. E o sangue nessa tarde está falando na sua vida. A riqueza. A riqueza e o sangue do Cordeiro está falando nessa tarde. A sabedoria e o sangue do Cordeiro está falando nessa tarde. A força e o sangue do Cordeiro está falando nessa tarde. A honra, o
sangue do Cordeiro está falando nessa tarde. A glória. A glória. O sangue do Cordeiro está falando nessa tarde. A bênção. A bênção. O sangue do Cordeiro está falando nessa tarde. O favor divino. O favor divino. E o sangue do Cordeiro está falando nessa tarde. A autoridade. O sangue do Cordeiro está falando nessa tarde. A recuperação. A recuperação. O sangue do Cordeiro está falando nessa tarde. A fertilidade. A fertilidade. A fertilidade. O sangue do Cordeiro está falando nessa tarde. A libertação. A libertação. O sangue do Cordeiro está falando nessa tarde. A vitória. A vitória. A vitória. O sangue do Cordeiro está falando nessa tarde. Abertura. 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 O sangue do Cordeiro está falando nessa tarde. A saída. Sorti. 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 O sangue do Cordeiro está falando. Está falando. A prosperidade. La prospérité. 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 O sangue do Cordeiro nesta tarde está falando a paz. A paz. La paix. 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 Em nome de Jesus. Compona Jesus. O sangue do Cordeiro. Makina bate. O sangue do Cordeiro Makina ya bate. está falando nessa tarde. Essa é a pocarelo. A proibição. Oh, A proibição o pekisami. da entrada. Yantre. A proibição O pekisami. de operação E operação. do mundo das trevas Ya bakira manini. na sua vida, Na bobo ina yo. na sua família. Na bota na yo. O sangue do Cordeiro Makina ya bate. nessa tarde Na pocarelo. está falando Essa é da renovação. Na renovação. Da renovação. Na renovação. O sangue do Cordeiro Makina ya bate. nessa tarde Na pocarelo. está falando Essa é da a estabilidade. na stabilité. Da Na estabilidade. stabilité. Da Na estabilidade. stabilité. O sangue do Cordeiro Makina ya bate. nessa tarde Na pocarelo. está falando Essa é da evolução. Evolution. 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 O que está fazendo Essa será. vai dar certo. Essa será consigo. Já deu certo. Esse é subir. Já deu certo. Esse é subir. Porque o sangue do Cordeiro Na máquina bate. falou. Falou. Alebi. O sangue do Cordeiro Máquina bate. está falando. Esse é o Está falando. Esse é o A saúde. santé. 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 O sangue do Cordeiro Máquina bate. está falando Esse é o a tranquilidade. tranquilité. A tranquilidade. La tranquilité. A La tranquilidade. tranquilité. O sangue do Cordeiro Máquina ya bate. está falando Esse é o Jésus. a promoção. La promotion. A promoção. 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 Promotion. O sangue do Cordeiro Máquina ya bate. nessa tarde. Na pocarelo. Nessa tarde Na pocarelo. veio Eye. para falar melhor Essa não vai do que o sangue de Abel. Que máquina bela. O sangue do Cordeiro Máquina bate. veio nessa tarde Eye na pocarelo. para falar melhor Essa não vai malamo. do que o feiticeiro da sua família. O sangue do Cordeiro Máquina ya veio bate. para falar melhor Essa não vai do que a maldição da sua Ela família. quer uma pele O sangue do Cordeiro Máquina ya bate. veio nessa tarde Eye na pocarelo. para falar melhor coisas. Melhor coisas. Macamba malamo. Melhor coisas. Macamba malamo. Melhor coisas. Macamba malamo. Que o melhor te acompanha. Ei. Que o melhor te Ya acompanha. malamo ela
melhor te acompanha. Diga amém, o melhor te acompanha. O melhor te acompanha. O favor divino te acompanha. O favor divino te acompanha. Glória ao Senhor. 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 Apesar da sua idade. Apesar da sua idade. Você próprio já não tem mais esperança. Mas você terá filho. Apesar da sua idade. E já passou. Já está na menopausa. Mas vai receber o que te faltava. Vai receber o que te faltava. Aleluia. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor. A sua vida espiritual vai mudar. A sua vida espiritual começou a mudar. 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 O processo que sentaram por cima dele. O processo. Aquele processo. Aquele processo. O sangue do Cordeiro falou nessa tarde. Será aceite. Esse processo é aceite. Esse processo é aceite. Esse processo é aceite. Esse processo é aceite. Aleluia. Aleluia. O sangue do Cordeiro veio nessa tarde para remover essa condenação. Para remover essa condenação. Para limpar as transgressões. O sangue do Cordeiro. Aleluia. Aleluia. Hoje é hoje. Hoje é hoje. Declara, declara, declara. Confessa essas palavras. Confessa essas palavras. Não olhe a sua idade. Confessa essas palavras. Coisas vão mudando. Aleluia. 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 Sou o Senhor e Deus. 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 Aleluia. Estou a ver uma guerra tremenda. Uma guerra está acontecendo. Uma guerra espiritual aqui. Uma guerra espiritual. Uma guerra espiritual. Uma guerra tremenda espiritual. Uma guerra tremenda espiritual. As vidas se libertarem. Hoje é dia de resgate. Hoje é dia de resgate. O Senhor está resgatando a vida. O Senhor está resgatando os afazeres. O Senhor está resgatando as famílias. O Senhor está resgatando os trabalhos. O Senhor está resgatando os lares. Os lares. Lares. Casamentos. Casamentos. O Senhor está resgatando casas. Lindo, lindo. Que lindo, que lindo. Que lindo. Amém. Merci pour la délivrance, Jésus. Glória ao Senhor. Merci pour ta main puissante, Seigneur. O nosso Senhor está vivo. 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 Aleluia. Aleluia. O nosso Senhor está vindo. Confessa. Ele está vivo. Não tenha medo, confessa. Confessa. Ele já está em você. Começa a declarar. Começa a criar. Começa a criar. Começa a criar. Começa a criar. Começa a falar. Tudo foi criado pela palavra. Pela palavra. Não cale a sua boca. Não deixa a sua boca ficar calada. Fala. 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 Aleluia. Enquanto que estás a falar, o vento está levando o seu som.
O vento está levando a sua palavra. O cosmos está obedecendo. O cosmos está obedecendo. O cosmos está obedecendo. A vida espiritual está obedecendo. A espiritualidade está obedecendo. As trevas estão obedecendo. Enquanto que está a falar. Enquanto que está a falar. O vento está levando. Está levando as suas palavras como ordens. Como ordens no mundo espiritual. No cosmos. No mundo espiritual. Alguma coisa está acontecendo. Alguma coisa está acontecendo. Aleluia. Glória ao Senhor. O Senhor é fiel. O Senhor é fiel. O Senhor é fiel. O Senhor é fiel na sua palavra. O Senhor é fiel na sua palavra. O Senhor é fiel na sua palavra. O Senhor está ativando dons. O Senhor está a ativar os dons espirituais. O Senhor está a ativar os dons espirituais. Aleluia. Ai. O Senhor está a ativar os dons espirituais. Oh, que lindo. Que lindo. Que lindo. Que lindo. Que lindo. Ele está ativando os dons espirituais aqui. Uau. Excelente. Ai. O milagre está acontecendo. A libertação está acontecendo. A restauração está acontecendo. Aleluia. A transformação está acontecendo. As famílias estão sendo desacorrentadas. As vidas estão sendo desacorrentadas. As vidas estão a ser desacorrentadas. Os novos privilégios. Vai haver o favor divino a se operar. O favor divino a operar na vida das pessoas. Lindo. Que tocou. Como parar o Espírito Santo? Papai opera na sua maneira. Fica à vontade. Fazer o seu trabalho. Fique à vontade. Fazer o que você não quis. Faz o que queria, Senhor, na tarde de hoje. Faz o que queria na tarde de hoje. Faz o que queria na tarde de hoje. Milagre está acontecendo. Milagre está acontecendo. Obrigado, Espírito Santo. 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 Obrigado, papai. Obrigado. Obrigado. Aleluia. Oh, Jesus. Aleluia. Que bom Yahweh. Aleluia. Merci Jésus pour cette attention prophétique, Seigneur. Nous te célébrons ce soir. Nous t'adorons, Jésus. Nous te louons. La majesté, Seigneur. Sois béni parmi nous. Sois béni parmi nous. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci l'opérant de miracles. Merci Jésus. Merci pour les prodiges, Jésus. Merci pour tes bienfaits, Seigneur. Merci pour la délivrance, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci pour ton assistance, Seigneur. Merci pour ta visitation, Jésus. Nous te célébrons ce soir. Nous t'adorons ce soir. Nous t'élèvons, Jésus. Sois béni d'entre nous. Sois loué d'entre nous. Le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Merci pour ta manifestation. Merci pour ta présence d'entre nous. Sois béni, Jésus. Le Dieu des apôtres. Le Dieu des apôtres.
Le Dieu des apôtres, Jésus. Sois béni, Jésus. Le Dieu des prophètes, le Dieu des prophètes, le Dieu des prophètes. Nous célébrons ta présence. Sois béni, Maranatha. Merci pour la délivrance. Merci pour la guérison, Jésus. Toi seul qui guérit. Toi seul qui guérit. Nous te remercions. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ta main glorieuse. Merci, Jésus. Merci pour ta main puissante au milieu de nous. Merci, Jésus. Merci. Emmanuel. Emmanuel es-tu. Emmanuel es-tu. Emmanuel es-tu. Emmanuel es-tu. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Emmanuel est parmi nous. Emmanuel est parmi nous. Les puissants glorieux. Les puissants glorieux. Les puissants glorieux. Les vainqueurs de Golgotha. Les vainqueurs de Golgotha, Jésus. Les vainqueurs de Golgotha, Jésus. D'âge tu vis. De génération en génération tu vis. De l'éternité en éternité tu vis, Jésus. Sois béni, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Enquanto que os outros estão embaixo da visitação do Espírito Santo, os demais que pretendem sair, vamos aproveitar passar no momento ofertório, mas sempre com a concentração. O Espírito Santo está continuando a fazer o seu trabalho. Il est là. Jésus. O Senhor está fazendo o seu trabalho. Também estamos a continuar a fazer o nosso. Aos que vivem distante e pretendem regressar já para casa, vamos passar no momento ofertório. L'onction divine. Deus abençoe. Dieu te bénisse. Deus abençoe a todos. Deus abençoe. Dieu te bénisse. Deus abençoe. Dieu te bénisse. Deus abençoe. Dieu te bénisse. Deus Dieu abençoe. te bénisse. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Samba pambolayo. Deus abençoe. Samba pambolayo. Deus abençoe. Samba pambolayo. Deus abençoe. Deus abençoe. Muito obrigado. Deus abençoe. 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 O Espírito Santo está fazendo o trabalho dele. Nós estamos aí a fazer também o nosso. Aproveitando, ofertando para os que vivem distante. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe infinitamente. Muito obrigado. Muito obrigado. Deus abençoe. 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 Ai, ai, ai. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. O Senhor está fazendo o trabalho dele. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe massivamente. Deus abençoe massivamente. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe massivamente. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe.
Deus abençoe. Deus abençoe.